Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, irmãos. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 28. Diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus está encerrando seu ministério lá na Galileia, na região de Israel, iniciando em outra região, na região de Tiro e Sidom, que ficava ali cerca de 80 quilômetros da região de Israel. E Tiro e Sidom, irmãos, era considerado pelos judeus um povo pagão, um povo ímpio, gentios, né? Esse povo era tratado como cães. Os judeus tratavam as pessoas ali da região de Cananeia como cães, animais selvagens, animais que gostam de mexer no lixo, comer lixo, né? Esse povo também, irmãos, além de ser tratado, né, eles eram tratados como cães. E foi dessa região, irmãos, que surgiu uma das mais terríveis inimigas do povo de Israel, Jezabel. Ela era justamente dessa região aqui, da região de Tiro e Sidom. E é justamente nessa região que Jesus agora está. Porque Jesus saiu do seu contexto ali, de Israel, e foi para essa região tão distante. A região onde os judeus tratavam como um povo pagão. Uma coisa certa, irmãos, é nessa região que Jesus vai fazer um grande milagre. É nesse contexto que Jesus vai encontrar uma mulher desesperada. Uma mulher desesperada, que fará de tudo para receber a atenção dele. Mas para essa mulher, irmãos, receber a atenção de Jesus e alcançar um grande milagre, essa mulher, ela terá que enfrentar grandes obstáculos. Porque é sempre assim, irmãos. A gente quer ser bem-sucedido, a gente quer realizar nossos sonhos em Deus, mas nunca é fácil, irmãos. Não tem essa de as coisas virem fáceis. Não tem essa, irmãos. Para a gente chegar a um determinado lugar, para a gente alcançar algo importante nas nossas vidas, por que não dizer um milagre, a gente precisa enfrentar obstáculos. A gente precisa passar por obstáculos. E o tema que eu dei essa mensagem, irmãos, que eu quero pregar para os irmãos é uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Por que, irmãos, uma fé inabalável? Porque esta mulher, ela vai enfrentar grandes obstáculos, como eu já falei. Eu enumerei aqui 5 obstáculos que essa mulher enfrentou. O primeiro obstáculo, irmãos, ela era uma gentia. Ela não era
né, dos judeus, ela era uma gentia. E essa era uma barreira que durava muitos anos, irmãos. Já pendurava muitos anos. Não é isso que Mateus relata, no versículo 22. Né? Versículo 22 ele diz: eis que uma mulher cananeia, uma mulher gentia, e essa mulher era considerada impura pelos judeus. Então essa era uma grande barreira. É tanto, irmãos, que o próprio Jesus, né, vai dizer que não é bom dar o pão aos cachorrinhos, se referindo, né, à tradição que os judeus tinham de chamar os não-judeus, né, da época, os gentios, de cachorros e cães. E ela reconhece, ela sabe que é verdade, essa mulher é uma mulher sábia. Então esse é o primeiro obstáculo. Ela era gentia. O segundo obstáculo, ela era mulher. E nesse período, irmãos, a mulher sofria muito preconceito. Não era tão valorizada como hoje. E o que nós estamos vendo aqui no texto, irmãos? Essa mulher, não sabemos se ela tinha marido. O texto não relata. O normal era, se ela casada tem um marido, era o marido, o homem ir lá conversar com Jesus. E aqui nós vemos uma mulher. Então ela era mulher, isso era um obstáculo. O terceiro obstáculo, irmãos, essa mulher, Satanás está contra ela. Satanás está contra ela. Qual é o grande problema dessa mulher? Qual o motivo dessa mulher clamar tanto? O versículo 22, parte A, diz... Não, o versículo 22, parte B, né? Senhor, filho de Davi, ela clamando, tenha compaixão de mim, minha filha está o quê? Horrivelmente endemoniada. O demônio, Satanás está lá na casa dela, na filha dela. Então Satanás está contra essa mulher, irmãos. Veja, ela está com um grande obstáculo aqui. O quarto obstáculo, irmãos, os discípulos estão contra ela. Sabe por quê? Versículo 23, parte B. O que diz? Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos se sentem como se angustiados, perturbados, porque essa mulher está gritando. E eles pedem para que Jesus disperse ela, mande ela embora. Veja bem, eles não estão pedindo para Jesus fazer um milagre, eles não estão pedindo para Jesus responder a necessidade da mulher, eles estão pedindo para Jesus dizer a ela: vá embora. É um obstáculo. E o quinto obstáculo que eu separei aqui, irmãos, aparentemente Jesus está contra ela. Sabe por quê? No versículo 23, parte A, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Essa mulher está gritando, essa mulher está clamando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Tenha compaixão de mim. E no primeiro instante, irmão, Jesus não lhe responde palavra alguma. Muitos obstáculos, irmãos. E eu pergunto para os irmãos: essa mulher desistiu? Essa mulher enfrentou todos esses obstáculos? Motivo suficiente para desistir. Motivo suficiente para recuar. Para se sentir intimidada. Em nenhum momento, irmãos, nós vemos essa mulher com aparência de recuar. Em nenhum momento, irmãos, nós vemos essa mulher demonstrando motivos para recuar. Ela tinha motivos, mas ela não recua, ela sabe o que quer. Ela tem convicção que ela pode alcançar aquilo que ela quer, porque a quem ela está pedindo é poderoso, é suficiente para dar ela. Então essa mulher não desiste. Essa mulher é perseverante. Essa mulher é insistente.
Porque é assim, irmãos, que tem que ser a nossa fé. É assim, irmãos, que devemos nos comportar na nossa fé. A nossa fé tem que ser persistente. Lembre-se de que o justo viverá por fé. Então a fé se faz muito necessária nas nossas vidas, irmãos. A fé é um dom de Deus que todos nós temos. Mas nós precisamos, às vezes, exercitar ela. E para exercitar a fé, irmãos, nós vamos ter que enfrentar obstáculos. Mas tem uma coisa interessante também aqui, irmãos. E é muito interessante mesmo. É a forma como aquela mulher se comporta diante desses obstáculos. Lembre-se de que ela enfrenta grandes obstáculos. E qual é o comportamento dela, qual é a atitude dela diante desses obstáculos? A primeira atitude dela, ela tem a atitude de adoração. Na narrativa do Evangelho de Marcos, porque nós encontramos esse mesmo relato lá em Marcos também, Marcos 7, vai dizer lá que essa mulher ela se prostra. Primeiro Jesus está numa casa, lá em Marcos vai dizer que Jesus está numa casa, e Jesus pede aos seus discípulos para não ser incomodado por ninguém. E essa mulher já chega gritando, essa mulher sabe que Jesus está ali, então ela é insistente, ela bate, ela pede o suficiente para Jesus sair da casa e atender ela. E a atitude dela é de rendição, de adoração. Então ela se prostra. Porque a fé, irmãos, muitas vezes tem que ser acompanhada com adoração. A fé não é só algo que a gente diz que tem fé. É uma demonstração de atos, de comportamento. Então essa mulher tem uma atitude de adoração. Segunda atitude que ela tem, uma atitude de humildade. Ela é humilde, irmãos. Lembre que Jesus disse para ela, não é bom dar o pão aos cachorrinhos. Pão dos filhos, né? Aos cachorrinhos. Qual é a resposta dessa mulher, irmãos? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher, ela é humilde o suficiente para aceitar as migalhas. Ela não está pedindo para sentar na mesa. Ela não está pedindo para comer na mesa com a família, né? A família, os judeus. Ela sabe que Jesus veio para os judeus. Mas ela pede as migalhas, porque ela entende, irmãos, que as migalhas de Jesus é suficiente. Mesmo as migalhas é suficiente para resolver o problema dela. Que fé, viu, irmãos? Isso é fé. Eu aceito um pouquinho, eu aceito a coisa mais pequenininha, as migalhas. O que é as migalhas, irmãos? Mas para aquela mulher é suficiente, ela é humilde para aceitar as migalhas. E a humildade é muito importante, irmãos, nessa relação com Deus de fé, sabe? A gente tem que ser humilde. Quando formos nos aproximar do Senhor, temos que ser humildes. Porque Ele dá graça aos humildes. A terceira atitude que eu já até falei aqui, ela é perseverante. Ela é insistente. Ela não desiste. E a fé é assim, irmãos, sabe? Enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor Jesus não vier para nos levar para a glória, nós temos que ter esse comportamento de atitude de fé perseverante. Todos os dias somos desafiados na nossa fé. E tem momentos que a gente é mais desafiado ainda. Tem situações que requerem de nós ainda mais perseverança. Tem pessoas que oram, irmãos. Eu vi recentemente relatos, testemunhos de pessoas que oraram 20, 30 anos para alcançar algo. Pessoas que passaram muitos anos orando, que não deixaram de orar, insistindo. Mas um dia veio. Atitude perseverante. E a quarta coisa que nós vemos aqui, irmãos, a quarta atitude dessa mulher, ela reconhece que só Jesus pode libertar sua filha. Ela sabe, ela reconhece que só Jesus tem o poder, a autoridade para libertar a sua filha dos demônios.
Ela sabe que só Jesus pode resolver o seu problema. Ela reconhece a autoridade de Jesus. E esse é um fato muito importante, irmãos. Reconhecer que só Jesus é suficiente para as nossas vidas. Tem situações na nossa vida, irmãos, que só Jesus pode resolver. Só Ele. E qual foi o resultado, irmãos, de toda essa, de enfrentar os obstáculos, de ter que ter essas atitudes que ela teve? Ela foi recompensada na fé. Ela foi recompensada. Porque, irmãos, a fé ela não volta vazia. Assim como a palavra, né? A fé não volta vazia. Quando você tem fé, quando você crê, quando você deposita confiança, irmãos, não tem como perder a causa. Não tem como. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Que não se abalam. Mesmo diante de catástrofes, de grandes adversidades, os que têm fé, eles permanecem. Porque a nossa fé, irmãos, não está firmada em coisas, em pessoas. A nossa fé está firmada, sabe em quem? Em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não é em qualquer um não, irmãos. A nossa fé é no Filho de Deus, naquele que tem todo o poder, que foi dado a Ele todo o poder e a autoridade no céu e na terra. Então, irmãos, vale a pena depositar a nossa fé em Jesus. Mesmo que aparentemente isso demore aos nossos olhos, mesmo que aparentemente não vejamos uma resposta, mesmo que Jesus aparentemente se cale. A gente não pode desistir, irmãos. A gente não pode desistir. Eu sei que não é fácil, irmãos. Porque o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Eu sei que não é fácil. Mas eu gostaria que os irmãos entendessem que há uma recompensa para a fé. E tem mais uma coisa aqui, irmãos, que essa mulher fez. Essa mulher está diante de uma grande oportunidade, sabe? Jesus está passando por Tiro e Sidom. Ele não vai ficar toda a vida lá, não. Talvez alguns dias. Aquela mulher sabe que possivelmente aquela era a única oportunidade que ela tinha. E ela agarrou. Porque oportunidades, irmãos, vêm e vão. E tem oportunidades que se a gente não agarra, se a gente não abraça, passa. Quem já não perdeu uma oportunidade na vida alguma vez? Você estava ali diante de você e você, talvez por medo, por não confiar totalmente, você recuou. Eu não sei como está a sua fé. Certa vez Jesus estava com seus discípulos no barco e veio uma grande tempestade. Mas uma grande tempestade, viu? A ponto dos discípulos ficarem com medo de morrerem. Então eles vão até Jesus. Jesus estava na proa do barco, segundo o texto. E eles acordam Jesus, pedindo socorro. E Jesus vem, acalma a tempestade. Mas Jesus diz algo para eles. Jesus diz assim: homens de pequena fé. Jesus diz para aqueles homens, os seus discípulos, que eles são homens de pequena fé. Porque eles têm medo. Porque eles têm dúvida. Já no caso dessa mulher aqui, irmãos, o que é que Jesus responde para ela? Depois dela passar por todos esses obstáculos, enfrentar todos eles com atitude corajosa, de fé. O que é que Jesus diz para ela?
Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Mas os discípulos, em outra ocasião, irmãos, eles reconhecem que têm pouca fé. E eles dizem para Jesus, eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé. E às vezes a gente precisa reconhecer, irmãos, que a nossa fé é pequena. Minha fé é pequena e eu preciso que a minha fé aumente. Então eu vou orar, duas maneiras de que a nossa fé seja aumentada. Orar, Senhor, aumenta a minha fé, como os discípulos fizeram. E a segunda coisa, através da palavra. Jesus disse que a fé vem em ouvir a palavra. Quando você lê a Bíblia, quanto mais você lê, mais você se fortalece na fé. Então, como está a sua fé? De que lado você está? Daqueles que têm pequena fé ou daqueles que têm grande fé? E há uma diferença muito grande, viu, irmãos? Entre aqueles que têm pequena fé e aqueles que têm grande fé, viu? Os que têm grande fé, eles avançam, eles vão mais longe. Eles chegam mais longe. Jesus faz o milagre dessa mulher, irmão. Jesus vai na casa dela. A pergunta que eu estou fazendo, Jesus vai na casa dela expulsar os demônios da filha dela? Vai não. Jesus liberta a filha dela de onde ele está. Porque essa mulher crê que não precisa Jesus ir na casa dela, não. Essa mulher crê o suficiente para entender que Jesus pode fazer o milagre de onde ele está. Grande fé, irmãos. Os que têm grande fé alcançam maiores milagres. Porque Jesus fez um grande milagre aqui, porque na época, irmãos, pessoas que curavam à distância era contratado como um milagre sobrenatural. O normal é ir na casa da pessoa, colocar a mão nela, na cabeça dela. Jesus não precisa fazer nada disso. Ele tem poder e autoridade suficiente para restaurar, para libertar a filha daquela mulher de onde ele está. Porque nosso Jesus é poderoso. Então, eu não sei como está a sua fé. Não sei como você tem lidado com os obstáculos que você tem enfrentado. Eu entendo, irmãos, que Jesus estava provando aquela mulher, sabe? Quando Jesus disse para ela, primeiro Jesus não responde nada. Depois Jesus disse para ela, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Jesus está provando a fé daquela mulher. Aquela mulher passou no teste. Você tem passado no teste? Diante das provações que você enfrenta, você tem passado no teste, você é medroso, medrosa, você não tem coragem suficiente em acreditar que aquilo que você quer, Deus pode realizar. Para a gente terminar aqui, eu orava ao Senhor antes de vir para cá, e eu pedia, Senhor, eu preparei, o Senhor colocou, sabia que o Senhor tem colocado a palavra no meu coração, essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, mas eu queria que Deus confirmasse essa palavra. Eu digo que os irmãos lá do louvor, eles cantem um cântico que seja compatível com essa mensagem. E foi cantado aqui, Vitorioso és. O Deus que faz maravilhas. Vamos ficar de pé, irmãos.